Pessoal, olá, vamos lá de novo, vou tentar aqui abrir a live com o Oswaldo Sábato, que estava com um problema de áudio, um instante só, e a gente já volta a conversar sobre o assunto. Alexandre, Aretusa, grandes amigos daquela empresa que trabalhamos juntos. Tiago, só gente boa nessa live hoje, hein? Márcio, grande Márcio, um grande especialista em facas, além de outras especialidades, né, Márcio? Só um instante, nós já vamos começar a live. Vamos ver se o áudio do Sábato ele se restabelece. Senão a gente dá um jeito. Vamos ver agora se a conexão com o Sábato dá certo aí. Sensacional. Voltou agora. Nós já vamos começar a live. Opa, Tá Sábato, está me ouvindo? Perfeito, estou te ouvindo. Você me ouve também? Tranquilo? Perfeitamente, ótimo. Perfeitamente. Excelente. Desculpa, falta de Imagina, sensacional, sensacional, muito bom, muito bom. Eu tenho uma grande satisfação, então, oficialmente, né, abrir esse nosso bate-papo, que, na verdade, o pessoal hoje, né, Sábato, inventou uma história que se chama live. O que a gente faz muitas vezes nos sábados de manhã, né, é um ligar para o outro e começar a conversar, e quando a gente se dá conta, né, já está quase na hora do almoço, de tanta informação, de tanta coisa boa que a gente conversa de um lado para o outro. E é muito gostoso, porque, Sábato, eu tenho uma percepção, e eu acredito que você tenha a mesma, nós nos conhecemos razoavelmente há pouco tempo. A gente não se conhece há 10 anos, digamos assim, né? E parece que a gente teve uma vida lado a lado, porque a gente tem muitas percepções que são percepções semelhantes, né? Nós temos muitas interpretações, um posicionamento com relação à tecnologia, um posicionamento com relação à qualidade, que sempre fez com que a gente trabalhasse de uma forma muito harmoniosa, né? Eu gostaria de dizer para vocês que o Sábato começou, eu conheci o Sábato num momento onde nós precisávamos de um inspetor autorizado para fazer profundas avaliações num equipamento gigantesco aqui no Brasil, quando eu ainda trabalhava dentro da SGS, uma empresa fantástica, da qual eu fui funcionário, né? E a partir dali não paramos mais com o nosso bate-papo, né? Então, o Sábato, conforme eu já comentei com vocês, ele é engenheiro naval, ele se formou como engenheiro naval muito antes de mim, né? E aí eu devo aqui render reverência ao meu veterano, né? E muito mais do que isso, uma pessoa parceira sensacional, a qual eu passo agora, né, a palavra de uma forma assim muito informal, para que, Sábato, você se apresente e depois a gente converse um pouco do código e veja onde é que está o fio condutor, né, que amarra o código junto com a NR13, né? O código ASME, esse código que a gente aprendeu a admirar, que a gente sempre descobre aspectos, nuances, né, características, requisitos elegantes, e que faz com que a gente admire tanto, né, e que a gente faça esse fio condutor depois com a NR13, mostrando que a NR13 vai muito além das inspeções às quais a gente está acostumado, né? Então, Sábato, com você, agora eu vou ficar quietinho aqui, só te ouvindo aqui, e pegando aqui as questões que forem aparecendo, a gente vai batendo papo ao longo dessa hora gostosa que nós vamos passar junto aqui, né? Então, sai um São Paulino e entra um corintiano agora. Obrigado, Fernando. Primeiro, eu queria parabenizar você por essa iniciativa, a Maratona do Conhecimento, que a Tecnic está fazendo,
é muito, muito bom para a comunidade toda nossa industrial, na nossa área de caldeiras, vasos de pressão e outras áreas também, de caldeiraria em geral, na área de soldagem. Então, estou muito, muito orgulhoso de estar participando desse programa também. Bom, eu participo já do ASME há muitos anos. Como o Fernando falou, eu sou engenheiro naval, me formei já há bastante tempo, trabalho com o ASME já há mais de quase 40 anos, na verdade, né? Trabalhei muito tempo na indústria naval também, na indústria naval, e foi da indústria naval que eu fui para a Inglaterra para fazer treinamentos na área naval e trabalhar também, com job training, e naquela época veio uma necessidade para qualificar, alguém se qualificar no ASME. Não havia ninguém aqui no Brasil. E nós tínhamos que atender uma demanda de um grande cliente na época. Um cliente que era da Alemanha, mas uma grande empresa aqui no Brasil. E lá na Inglaterra eu fiz minha preparação, junto com outros cursos que eu estava fazendo da área naval, e depois fui aos Estados Unidos para me qualificar. Isso faz um bocado de tempo, foi em 1982. Tem muitos colegas aqui que estão vendo a nossa live e acho que ainda não tinham nascido, né? E aí, nessa qualificação, eu fui me apaixonando pelo assunto de caldeiras e vasos de pressão. E a engenharia naval, como você bem sabe, é uma indústria de mecânica pesada também, né? Então, tem muita semelhança, né, com toda a parte de caldeiras e vasos de pressão, nós utilizamos continuamente na engenharia naval, né? Temos regras específicas, inclusive. E o ASME Code me apaixonou pela simplicidade, pela organização, pela prescrição, a forma prescritiva que tem na maioria dos códigos, e não deixa margem de dúvida, e um código que se tornou internacional. Hoje o ASME não é mais um American Code, na época que eu fiz a minha qualificação era um American Code. Hoje já, não só há algum tempo, ele já é um International Code, é um International Code, e já está publicado dessa forma, como International Code. É utilizado largamente, né? Os códigos do ASME são extremamente utilizados. No Brasil, eu diria que 90% com certeza das caldeiras e vasos de pressão são projetadas e construídas conforme o código ASME. Depois, mais para frente, falando da minha qualificação, em 87, eu me qualifiquei como supervisor do ASME. E aí passei a atuar também na América Latina, América do Sul, durante um bom tempo, fazendo inúmeros trabalhos de qualificação e atendimentos também de construções na América Latina. Então, isso me deu muita satisfação e muito aprendizado. A gente está sempre aprendendo com os trabalhos que a gente executa. Eu vou falar um pouquinho sobre a estrutura, né? Eu falo, pessoal, afinal, o que é o ASME, né? O ASME é o American Society of Mechanical Engineers e tem inúmeras publicações. Eu convido todos os colegas que estão participando a entrar no site, no asme.org, e verificar o quanto de informação que tem ali. Inúmeras publicações. A área de caldeiras e vasos de pressão é uma parte muito importante, mas é uma parte do que contém a sociedade, o American Society of Mechanical Engineers. E como que funcionam as qualificações, né? Isso que perguntam muito. Muita gente pergunta, olha, eu tenho que fabricar um equipamento e quero colocar o selo ASME. Mas não sabem como que funciona o sistema, né? Então, no sistema do ASME, você tem que qualificar primeiro a empresa e depois você, sendo aprovado,
você ganha o selo, ganha o certificado que o ASME lhe oferece, e aí você tem um escopo, dentro do escopo que você pode fabricar, caldeiras ou vaso de pressão, está bem determinado aquilo que você pode fabricar na sua empresa. Então, primeiro, Sabato, pois não. Aham, deixa eu só fazer uma parte, né? aham, Sensacional, é isso mesmo. E eu tive o privilégio de participar de algumas empresas que acabaram ganhando essa autorização, que nós chamávamos de selo ASME, né? é, Selo U, né? E aí nesse momento onde a empresa começa a se preparar, a gente observa de uma forma muito bonita a evolução do conhecimento dentro dessas empresas, né? Às vezes interpretações enviesadas que eles tinham antes, um jeito meio assim muito particular de interpretar um determinado requisito ou fazer um determinado projeto, tudo isso, de certa forma, parece um conjunto de nuvens que vão se dissipando, né, até chegar a um cenário bem ensolarado, onde a empresa domina, né, os 4 pilares do código, né, e acaba executando isso de uma forma muito mais harmônica. Não é isso? Imagina, se eu que participei de 3 e você participou de dezenas ou centenas de situações dessas, você não percebe isso também? Só assim, a evolução, o salto que a empresa dá quando ela avança nesse sentido? muito bem observado, Fernando. É exatamente isso. Uma empresa que não que se prepara para a qualificação, para deter o certificado de autorização do ASME, ela vai ao longo do trabalho de implementação descobrindo inúmeros fatos, inúmeros requisitos realmente que muitas vezes não conhece. E ler o código ASME e aplicar os requisitos requer um determinado conhecimento de hierarquia dos códigos, né? Então, aí é que vem a maturidade da empresa de entender como que funciona o sistema de interligação dos códigos. O pessoal, às vezes, vem, para dar um exemplo dessa evolução, né? O pessoal que não praticou essa evolução de implementação, às vezes vem com requisitos solitários, eu chamo assim. Então, olha, no código 9, na seção 9 de soldagem, tem um requisito lá de pré-aquecimento, tal, uma variável. Fala assim, é verdade? Está lá na seção 9. Mas uma perguntinha para você. O código de construção, que é o código, o primeiro código que nós temos que olhar, pediu para você olhar esse requisito na seção 9? Então, aí vem as questões, né? Aprender como que funciona, como que é essa hierarquia que a gente chama hierarquia dos códigos. Então, nesse aprendizado, na implementação que você falou, tão importante, que durante a maturidade que a empresa vai chegando para até obter o certificado de autorização, vai entendendo e aprendendo. E é um longo caminho, não é tão rápido. Mesmo depois de certificada, ainda se aprende muito. Nós mesmos aprendemos continuamente nessas implementações, né? Então, exatamente. É isso aí. Agora, sim, você falou de hierarquia, né? Então, É, digamos, uma empresa, ela se habilita, faz contato com o escritório central do ASME, e aí ela escolhe, digamos assim, uma agência autorizada, que é, na verdade, uma agência que tem o conhecimento, da qual você participou de várias já, como líder, inclusive, e aí, em cima disso, você faz a preparação, faz toda uma explicação, onde o mindset, né, como o pessoal fala hoje em dia, ele vai se transformando. E aí vem um oficial, um profissional oficial do Código ASME, e juntamente com vocês, das agências autorizadas, fazem o review, não é assim que chama? exato. Exatamente.
O caminho é esse, exatamente para a empresa obter a certificação, o certificado de autorização e a autorização do selo. A empresa, primeiro, ela entra em contato com a ASME. Hoje, o sistema é todo online, então a empresa entra online, se inscreve para pedir a certificação. Ela já tem que ter um contrato firmado com a agência autorizada, que a gente chama, que é quem é o braço. As agências autorizadas são os braços operantes do ASME. É quem implementa os requisitos, né? Então, a agência faz a implementação e, num determinado ponto, faz um pre-joint review. O ASME não chama de auditoria, ele chama de reviews. É uma forma diferente de chamar, mas muito tradicional já há muitos anos. E depois faz o joint review, que é uma auditoria conjunta da agência com o representante do ASME, que é designado para aquela auditoria. E uma vez, aí nesse momento, é interessante os amigos saberem, todos, que nesse momento do Joint Review, nós, como supervisores autorizados, inspetores autorizados, nós passamos a estar subordinados diretamente ao ASME Team Leader, que chama-se. E não temos mais a liberdade da agência, vamos dizer assim, separada. Não. Naquele momento, depois da implementação, durante a implementação, nós somos agência. Durante a auditoria, nós aí somos ASME e fazemos a auditoria de forma totalmente independente. Então, olha só, é sensacional, é bonito de ver isso funcionando, né? E aí, ao final, o pessoal ele vai indicar, né? O team leader ele vai indicar ou não a certificação e aí se encerra o processo e a partir dali a empresa será publicada nas páginas oficiais do código e pode ter daí o direito, né, de seguir com os seus projetos e tudo mais. Aí, Sábato, a gente que mexe pouco, eu mexo pouco, né, assim, gostaria de me debruçar muito mais, mas é maravilhoso quando você pega, por exemplo, um ASME 8 divisão 1, que se refere a vasos de pressão, né, os vasos clássicos de pressão, e você encontra tantos requisitos de elegância, e quando eu falo elegância, eu não falo aqui de trajes bonitos e mulheres bem trajadas, eu falo sim de projetos bem feitos e de juntas soldadas que têm a sua concepção muito legal, né? E que tem digamos assim, as suas tensões admissíveis muito bem pensadas e tudo mais. Olha só, então, o ganho que a gente percebe quando uma empresa põe as mãos de uma forma, digamos, objetiva e consciente num código desse, o quanto que ela pode ofertar, né, em termos de qualidade para o mercado. Né? É assustador o conjunto de informações, dados, conhecimentos que tem dentro de um código. E nós estamos hoje aqui, escolhemos o código ASME para falar, né? Mas outros códigos, por certo, também têm essas preocupações. E o que fica disso para mim é que nós todos, e por isso que eu trago aqui o Sábato para conversar conosco, né? É porque nós defendemos muito, e o Sábato com muito mais propriedade, nós defendemos esse conhecimento, porque o conhecimento ele vai prover ao equipamento uma vida longa e saudável, né? Se ele não for operado de uma forma inadequada. Não é isso? Então, se você puder, assim, contar um pouquinho dessa elegância, dessas características bonitas que tem, não só o código master, né, de construção, mas as raízes, né, a capilarização que ele acaba fazendo com flanges, com matéria-prima, soldagem, você já comentou, en passant, né? Se você puder falar um pouquinho sobre essa capilaridade, sobre como isso é
de fato abrangente, eu acho que putz, seria sensacional, adoraria ouvir e todo mundo adoraria também. E aí, daqui a pouco, a gente já passamos metade da nossa live, né? Meu Olha Deus, só como, assunto bom vai longe, né? é muito E rápido. daqui a Precisa ser pouco a gente 3 vai horas. fazer o link. Hã? Como é que é? Então vai ser umas 3 horas, Fernando. Não é verdade? Eu falo para você, isso tem que ser de sábado de manhã, termina uma, começa a outra, até chegar a hora do almoço. Mas, Exatamente. mas aí depois a gente faz o fio condutor com a NR13, né? Que a NR13 Perfeito. será uma usuária, né, disso, né? Exatamente, exatamente. Então, Fernando, o ASME começa, né, a fazer um projeto ASME, um projeto de um vaso de pressão. Vamos falar de um vaso de pressão, caldeira é similar. Eu vou fazer um projeto, vou fazer um cálculo, né? Tenho que fazer o cálculo, tenho que fazer o desenho base de projeto, e quando eu faço o cálculo, quando eu faço o desenho a base de projeto, eu estou o quê? Eu estou escolhendo materiais, né? Materiais eu vou escolher conforme o código de materiais. O ASME tem código, o código principal, que a gente chama código de construção, e os códigos de referência. Essa é a capilaridade que o Fernando está falando. Então, num projeto, essa capilaridade migra do código de construção para os códigos de referência. Então, vou escolher materiais, eu vou para a seção 2 de materiais. E aí eu tenho os diferentes livros da seção 2, né? De ferrosos, não ferrosos, material consumível de soldagem e as propriedades dos materiais. Eu tenho que escolher tenho que decidir no meu projeto como que eu vou juntar as partes, né? O código ASME te diz que você pode juntar por solda ou por brasagem, por exemplo, né? E para isso eu vou ter que projetar minhas juntas. Então, no código de construção, ele te dá regras para você projetar suas juntas soldadas, né? E como que eu vou fazer essa junção? Através de procedimentos de soldagem, né? Através de soldadores. Aí vamos para a realidade. E aí migra novamente para a capilaridade da seção 9. Vou para como vou qualificar os meus procedimentos de soldagem para aquela junta de materiais A e B, né? Ou A e A, ou B e B, enfim. Como que os meus soldadores vão poder trabalhar com aqueles materiais, com aquele procedimento de soldagem? Seção 9, novamente, nos dá todos os requisitos. Aí entram aquelas famosas tabelas da seção 9 de variáveis essenciais, suplementares, não essenciais. Aí a gente fica uma live inteira falando sobre isso, né? É De muita 3 coisa. páginas, né? 3 páginas. E olha que dá muito disque-disque, né? Tá. E aí eu tenho também, Fernando, eu já fiz, olhei meus materiais, olhei minhas juntas soldadas. Aí eu tenho que olhar ensaios. Eu vou fazer o quê? Eu vou fazer só exame visual ou eu vou fazer algum ensaio não destrutivo também? Eu tenho benefícios quando eu faço algum ensaio não destrutivo. Eu vou usar um ensaio volumétrico e vou usar, em associação, vou usar ensaios de superfície. O ensaio volumétrico, que a gente chama, pessoal, é raio-x e ultrassom. Esses são os ensaios volumétricos, que eu analiso o todo da junta soldada, né? Então, depende de como eu uso esses ensaios, eu tenho benefícios. Eu vou ter um grau de junta soldada. E aí eu tenho uma espessura menor ou maior, eventualmente, né? E finalizando, eu tenho que dizer como que eu vou testar aquele vaso ao final. Eu já tenho materiais, tenho a junta soldada, qualifiquei os procedimentos, qualifiquei os soldadores, fiz os meus ensaios não destrutivos. Eu posso ter um outro requisito, que também é capilar, de tratamento térmico. Muitas situações de materiais ou de serviços específicos requerem um tratamento térmico do vaso de pressão ou da caldeira, né? E aí eu vou ter um tratamento térmico para aliviar tensões de soldagem. Tem outros tipos de tratamento térmico também,
mas vamos falar só do famoso alívio de tensões, né? Uma vez completo tudo isso, nós vamos o quê? Fazer um teste hidrostático ou um teste pneumático, que é bom evitar, porque é muito perigoso. Outro dia até vocês falaram isso numa live que eu vi. Então, o que é o teste hidrostático? É para ver vazamento? Não. Ah, não, é em segundo plano. Ah, esse é a cereja do bolo do teste hidrostático, né, Sábado? Por favor, Exatamente, presta Fernando. atenção, gente. Esse é legal. Para que serve o teste hidrostático, pessoal? Para validação do projeto. É quando eu vou ver se todas aquelas hipóteses assertivas que eu fiz, escolher material adequado, das juntas soldadas adequadas, das qualificações de procedimento, dos ensaios, vou validar. Ou seja, ele o teste hidrostaticamente e o vaso está são. Ele não deformou, ele não rachou, ele não escoou, né? Então, ele não teve alguma alteração. Então, eu estou validando o meu projeto. É a validação. Depois disso, sim, eu abaixo a pressão e aí fico examinando o vaso com relação a vazamentos eventuais. Exatamente. Então, esse é o caminho, Fernando, que a gente faz migrando do código de construção para os códigos de referência, que a gente chama. Ok? Exato. É. E além desses também, tem todos aqueles que falam a respeito de flanges, conexões, forjados, bocais, e anda Verdade. também de mão dada, digamos assim. Ele é o da família, né? Tem o É pai, a verdade. esposa, os filhos e o cachorrinho, né? O cachorrinho são as conexões que tem que andar junto também, porque de nada É, vale, né, a qualidade do vaso se você começa a adotar e começa a inventar conexões que não são adequadas, né? Nenhuma corrente é mais forte do que seu elo exa mais fraco, né? exatamente. Então é o caminho. Agora imagina só, gente. Agora fazendo aqui um link com a NR13, começando Aham, a colocar ligeiramente o pé na NR13. Você aham, recebe, e nós, sábado, como profissionais habilitados da NR13, muitas vezes recebemos o vaso e é, recebemos também um databook, que seria um é, prontuário da exatamente, construção do vaso. E, exatamente. e, e, e pelos dois lados, né, como é bom receber um prontuário que tenha usado como base o ASME e como, de certa forma, nos preocupa quando não há esse olhar e muitas vezes daí a gente precisa se debruçar digamos, perfis de juntas que foram utilizados, tensão admissível e tudo mais. Como é que você vê a importância para a NR13 do vaso ter sido construído dentro de um grande guarda-sol que é um código internacional? Será que isso impacta tanto mesmo a NR13? Sem dúvida, é fundamental. É, aí eu aproveito a oportunidade para falar a todos os colegas que fazem trabalhos de NR13, né, que o primeiro mandamento na NR13 é a gente verificar qual é o código de construção. Pode ser o ASME, pode ser a GIS, pode ser a British Standard, pode ser a DIN, enfim, tem inúmeros códigos. O ASME é um código extremamente utilizado no Brasil, como eu falei no início, né? Então, quando você recebe o prontuário, que é responsabilidade do fabricante, isso é muito importante. Muita gente, muita indústria, às vezes, não atenta a isso, né? Mas o PH tem que solicitar isso para o comprador, tem que solicitar o prontuário. O prontuário é o databook que o fabricante tem que preparar, onde contém o cálculo, desenho principal, desenhos de detalhes, e certificações de materiais, os procedimentos que foram utilizados, né, os ensaios que foram feitos, tem toda a história da fabricação, do projeto e fabricação do vaso. E na verificação do cálculo, o PH tem que olhar com certo grau de detalhe se todos os requisitos estão cumpridos, né?
Um negócio que eu vejo muito, Fernando, infelizmente, ainda mais uma questão de, eu acho que de cultura, de melhorar o conhecimento do pessoal, né? É a questão de cargas que são consideradas no projeto, né? E que é tão importante. O código ASME, logo no início, quando você vai iniciar o projeto, ele te dá uma relação de cargas que você tem que verificar se atuam ou não atuam naquele projeto que você está desenvolvendo. Então, dependendo dessas cargas, eu vou ter efeitos complexos aí. Eu posso ter vibração, eu posso ter dilatação térmica, eu posso ter deflagração, eu posso ter efeitos diversos, né? O próprio efeito do teste hidrostático em grandes colunas, em grandes vasos, pode ser extremamente complexo, né? Então, eu tenho que analisar, o pH tem que ver se o fabricante considerou as cargas que estão presentes naquele projeto. Isso Ou vai... seja, não é só a pressão interna do vaso ou algo similar. Existe uma série de outras tensões que surgirão e necessariamente não são tão secundárias assim e precisam ser avaliadas, é isso? É isso, exatamente, Fernando. A pressão é um elemento principal e importante, mas junto a ela, junto ao efeito da pressão, a carga da pressão, você pode ter outros efeitos que são listados ali no início do projeto de engenharia do ASME e que tem que ser consideradas. É peso próprio, cargas, né? Carga de vento, por exemplo, né? Enfim, tem inúmeras cargas que podem se somar à carga de pressão e causar um grande problema, né? Então, o pH tem que olhar se no início do projeto o fabricante considerou efeito dessas cargas aí, ok? Depois, o pH tem que entrar no prontuário a fundo e verificar se tem alguma dúvida com relação a tipos de juntas, e se aqueles tipos de juntas levaram a procedimentos de soldagem que foram qualificados corretamente, e aí ele vai puxando o cordão, e se foram feitos ensaios corretamente, se o projeto pediu para fazer ensaio de radiografia e não está no databook, não está no prontuário radiografia, ele tem que levantar a bandeirinha, coisas assim, ele tem que ir no passo a passo e destrinchar, vamos dizer assim, no jargão, no coloquial, ele tem que destrinchar o prontuário, para estar tranquilo que ele vai aceitar um vaso para instalar naquela operação com tranquilidade, né? Com a técnica, dentro da melhor técnica. Ou seja, né, você percebe pela narrativa do sábado, pessoal, que é absolutamente lógica e cristalina, que o profissional habilitado, ou seja, aquele engenheiro que vai ser o cicerone, que vai ciceronear a chegada do vaso dentro de uma planta industrial, ele precisa ter a dimensão do que está chegando nas mãos dele. E como é um documento, um conjunto de informações e dados extremamente interligado, né? Ou seja, radiografia está ligado à espessura, que está ligado a tipo de junta, categoria de junta, barra tipo de junta que deve ser utilizada, e tudo isso precisa fazer sentido para que o vaso entre de fato com boas-vindas, para que ele possa performar ao longo de muitos e muitos anos com grande segurança, né? Outro aspecto que é importante a gente olhar é o aspecto de como a gente precisa estabelecer, como eu, de certa forma, muito humilde, estabeleci com o Sábato, uma relação de amizade pessoal e amizade técnica, para que a gente não se acanhe em tirar dúvidas relacionadas ao curso. Por quê? Exatamente. Porque muitas vezes você se sente inferiorizado, apesar de eu não me sentir inferiorizado com o Sábado, porque ele me acolhe de braços abertos todas as vezes que eu
ligo a ele com minhas perguntas idiotas, né? Mas ele me faz entender que não é tão bobo assim. Não tem pergunta idiota. Mas o olhar principal é a segurança do equipamento, é o atendimento ao cliente da melhor forma possível, né? Então, é importante a gente... Porque aqui, sábado, não existe... Teve um colega nosso aqui que perguntou se existe... foi o Carlos, da W Burger. Um abraço ao Carlos. Ele perguntou se existem cursos no Brasil que fazem a formação do pessoal com relação aos códigos, né? E uma outra pergunta que o Oliver fez, ele perguntou, um vaso estampado, ou seja, um vaso com o pedigree ASME, ele sai fora da NR13? Então, essa é mais fácil, digamos assim, para colocar. Não, todos os vasos, de certa forma, quando tem um determinado volume versus pressão, devem ser olhados pela NR13, independente do selo ou não. Quando vem um vaso selado, a gente fica mais feliz, né, Sábado? Porque a gente sabe que ele seguiu as prerrogativas, né? Mas você tem conhecimento de algum lugar que dê algum curso para esse tipo de conhecimento tão importante? No Brasil, infelizmente, não tem. Até o momento, há algum tempo atrás, pela agência que eu trabalhei muitos anos, nós fizemos cursos abertos para a sessão 8, uma composição, sessão 8 e sessão 9, que eram as maiores demandas, né? É um curso relativamente longo, de uma semana, mais ou menos, né? Mas isso ficou quase que inviável com as mudanças aí que houve na conjuntura econômica. Então, eu acredito que hoje, eu não tenho conhecimento. O que uma agência hoje pode fazer, e talvez estejam fazendo, é um curso in-house, que a gente chama, que fica mais adequado financeiramente para a empresa, e ela não precisa tirar os funcionários do local de trabalho. Tem vantagens e desvantagens, né? Um curso in-house, porque o pessoal está naquele ambiente está pertinho do ambiente de trabalho, então de vez em quando é sequestrado para resolver algum problema. Para passear com o cachorro. A Mari está colocando pilha em você aqui para você dar um curso desse aí, viu, Sábado? Porque, de fato, você vê, né? Eu costumo sempre dizer que a gente puxa uma pena e não sai uma galinha, sai um avestruz, né? Tanto assunto que tem para a gente comentar sobre isso. Infelizmente, não temos aqui essa facilidade, né? Mas vamos... O que resta são as lives com o Sábado, né? Para a gente, digamos, fazer pílulas de conhecimento, né? Para a gente conseguir conversar. Quem sabe a Tecnic não põe no seu programa, né, de desenvolvimento de profissionais algum curso desse tipo. Acho que é interessante. É um serviço bonito. Seria muito bem-vindo. Inclusive, você vai ser o decano, né, desse curso, esse curso aí, para a gente poder realmente colocar isso à frente, né? E vamos continuar assim. Eu acho que sempre pensando com esse tipo de postura, né, que a gente sempre comenta, né? A gente não para de estudar, né, Sábado? A gente digamos, convidado, seduzido, motivado a continuar o estudo sempre, né? Agora, veja só, a nossa live já está aqui há instantes de encerrar daqui um pouquinho, né? Se você quiser comentar, eu acho que nós temos aqui uns 5 minutos, eu acho que o ASME, ele não esgota o conhecimento dele, né, quando o vaso é entregue, ou seja, quando se finaliza com o teste hidrostático. Tem muito conhecimento ainda para utilizar em equipamentos em uso, né, Sábado? Naquela questão do Fitness for Service, não sei se é esse o termo correto, ou outras normativas do National Board Inspection Code, se você quiser falar alguns instantes, né, sobre isso. Interessante, sim. Muito bem lembrado, Fernando.
Então, o vaso, o ASME, a certificação ASME e a fabricação e projeto de fabricação conforme ASME termina na fábrica. E a certificação é feita através de um documento que alguns amigos não conhecem ainda, que chama Manufacturer Data Report, é o MDR. O MDR é uma certificação conjunta e solidária, do fabricante e o Authorized Inspector que está atendendo aquela planta. E, então, uma vez emitido o MDR e sinetado o selo ASME no vaso, o vaso é entregue e acabou aí a certificação ASME. Aí ele vai ser recebido realmente na planta, e aí tem muitas considerações a fazer. A gente começou falamos aí na análise do pH do prontuário, e tem a mitigação dos problemas que o pH vai ter que fazer, que o pessoal da operação vai ter que fazer, nas probabilidades de falha do trabalho daquele vaso, que é extremamente importante, né? As probabilidades de falha dependem de cada processo, de cada utilização de cada serviço, né? Exatamente. E aí você vê no ASME também, porque você falou que o ASME, digamos assim, tem um conjunto de publicações gigantesco, né? Você vê ali a fonte também de compreensão, de entendimento, de beber da água do conhecimento para poder acertar na mitigação, no reparo? Com certeza, Bom, tem um outro código e uma certificação também, que é o National Board, National Board Inspection Code, que se chama NBIC, que é um código também bastante antigo e muito utilizado, não só nos Estados Unidos, em outros lugares, que é para caldeiras e vasos de pressão existentes, né? E o National Board, ele tem inúmeras regras para facilitação de reparos e alterações, né? Mas sempre ele remete ao código de projeto. E assim deve ser também na nossa NR13. Sempre que nós vamos fazer um reparo ou uma alteração, a gente tem que voltar ao código de projeto. Como que eu tenho aquela junta, como que foi inspecionada, como que ela foi projetada para eu poder fazer o reparo daquela junta, ou eu vou colocar uma nova conexão naquele vaso, então eu tenho que rever o projeto para ver se é adequado colocar aquela nova conexão. Então, realmente, tem uma conexão direto. A NR13, a cada momento que você está usando, você tem que voltar no código de projeto. No nosso caso, aí no código ASME. Exatamente. Ó, Zé Roberto aqui colocando uma pergunta, poderia falar um pouquinho sobre a API 579? Eu digo o seguinte, Zé, aliás, o Zé Roberto participará de uma live muito em breve conosco, relativo a projetos por elementos finitos. Um grande abraço ao Zé Roberto. Mas é que a nossa live agora já está chegando, está enxergando já o seu encerramento, né? E eu gostaria agora de passar para as considerações finais, né, do sábado, uma sugestão, um conselho, uma opinião com relação a tudo isso que nós falamos, um apanhado geral, para a gente encerrar a live. Lembrando que essa live vai ficar salva no nosso IGTV, à disposição, para a gente poder compartilhar, olhar quantas vezes precisar e continuar a conversa na medida em que for sendo necessário. Muita coisa tem ainda que ser falado. Eu aproveito e convidar o sábado para participar de muitas outras lives com a gente, né? Já está dominando, né, o processo todo aqui das lives. É uma conversa nossa, só que face to face, e junto com todos esses sensacionais amigos, dos quais a gente toma um minuto da atenção deles para a gente poder conversar e trocar as nossas opiniões, né, trocar nossas histórias, né? Mas, sábado, com você, então, aqui uns instantes finais aqui para suas considerações, e eu já aproveito para mandar um grande abraço a todo mundo e para continuar acompanhando as lives nossas na Tecnic. Se eu conseguir mais tempo do meu querido amigo corintiano, eu trago ele aqui de volta e a gente avisa vocês e a gente continua falando sobre inúmeros outros assuntos de tanta coisa bonita que tem para se falar no que diz respeito à engenharia.
né? Sábato, fica com você, então, as palavras finais aí para a gente encerrar essa nossa live sensacional. E já fica meu agradecimento a você, um beijo no seu coração, que você é sensacional. Muito obrigado, Fernando. Primeiro, agradecer a você a oportunidade e o convite. Gostei muito da gente poder fazer isso conjunto. Nós gostamos muito, mutuamente, do assunto e gostamos muito de conversar, né? De bater papo, como a gente está batendo esse papo. E quero agradecer a todos os colegas e amigos que participaram da live. E aí eu convidei inúmeros amigos e colegas e vi alguns aí aparecendo no vídeo, né? Queria agradecer a todos e queria deixar uma mensagem a todos os engenheiros para se dedicarem sempre a ler os códigos e as normas de origem, né? Eu tenho observado que hoje existe uma tendência de não ir nas origens, de ficar um pouco na superfície, né? Na pesquisa de internet e tal. Eu convido todos a pegarem realmente, se é um projeto ASME, peguem o código ASME e vá a fundo, leiam, questionem, perguntem, vocês vão aprender muito, eu posso dizer. Porque naqueles trabalhos que a gente faz de preparação e certificação, a gente vê o quanto que o engenheiro cresce aprendendo a entender e questionar os requisitos de um código tão importante que começou há mais de um século, em 1911, o primeiro comitê formado e o primeiro código emitido para caldeiras em 1914. Então, o código ASME e os demais códigos, pessoal, são know-how, é um know-how, está disponível, então vamos usar esse know-how que está disponível para todos. Muito obrigado. Fernando, um super abraço para você, meus amigos todos que estão aí ouvindo, um abraço grande para todos e muito obrigado, espero vê-los em outra oportunidade. É isso aí, agradeço então sábado todo mundo, eu vou encerrando a live por aqui agora, acompanhe a gente nas redes sociais, que sempre que tiver novidade a gente chegará até vocês. E se vocês perceberem, compartilhe com seus amigos, porque sempre é uma oportunidade para a gente estar colocando sobre a mesa uma série de coisas e a gente sempre tem muita coisa a aprender com todos vocês, vice-versa, e vamos adiante. Então, uma boa noite para vocês, um bom descanso. Sábado, mais uma vez, muito obrigado. Um abraço a todos e vamos que vamos. Tchau, pessoal. Muito obrigado.